Bom, amores, semana passada a gente fez aquela aula diferente, né? Espero que vocês tenham dado uma estudadinha no material que eu passei. Espero que já tenham começado a fazer os exercícios, né? Depois eu vou guardar um pedaço de uma próxima aula aí para a gente corrigir alguns daqueles exercícios para você verificar, né? Porque assim, lá no material tem, né? Nos primeiros exercícios, principalmente, tem a questão e depois tem o gabarito, né? Tem as alternativas de novo e o gabarito em vermelho, né? Mas depois, quem for terminando e tiver dúvidas e tal, eu vou juntar um pedaço de alguma aula próxima nossa aí para esclarecer essas possíveis dúvidas que vocês vierem a ter, tá? Não perde essa oportunidade não, tá, gente? Aquilo ali pulei de 35 para 40 em linguagens. Ana, que é isso? Aê, João! Bom demais! Que isso, aí? Pois é. Porque, gente, realmente, assim, isso é garantido. Eu tô falando porque já é são estratégias comprovadas. Se você começar a trabalhar desse jeito que eu tô falando, você vai sair melhor. Tá certo? Você vai sair melhor. É, os meninos do terceiro ano já estão vendo um retorno, assim, muito sensível, tá certo? E isso porque, assim, eu dei o básico para vocês, né? Para vocês começarem a dar o start na coisa, tá bom? Então, meus amores, vamos lá. Para hoje, e você ainda tem algumas horas para entrar no esquema que eu falei que vai ser a partir de agora, não é verdade? Voltamos às propostas modelo Enem. Você tem hoje uma redação para entregar sobre a questão do acesso ao ensino superior, não é isso? Certo? E a partir de agora é para todo mundo fazer todas as redações, porque essa é a última chamada. Essa é a última chamada para você que tem realmente intenção de passar nesse Enem. Nós temos aí quase 3 meses pela frente, vamos fazer inúmeros, muitos, né, temas ainda, todos no modelo Enem. Vamos fechar tudo que a gente trabalhou no ano inteiro para reforçar esse modelo do Enem, reforçar esse projeto de texto modelo Enem, reforçar as microestruturas, mas você tem que fazer todas as redações. Você tem que ganhar ritmo, você tem que ganhar condicionamento, tá certo? Então, eu vou esperar até amanhã para dar uma olhada na plataforma, porque toda semana eu vou olhar na plataforma para ver quem não fez a redação. E aí eu vou ter uma conversinha séria com você para saber se você está a fim de continuar aqui ou se você está a fim de ficar quieto em casa. Você já está quieto em casa, né? Mas assim, com o computador desligado para não gastar energia. Tá certo? Ai, Raul! Uai, gente. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Tá certo? Ainda dá tempo. Tem até meia-noite. Até meia-noite é terça-feira. Tá bom? Até meia-noite você está no prazo. Ah... Então tá. Hoje, meninos, me conta uma coisa. Na semana passada, eu cheguei a falar para vocês para procurarem, de ver aqui que a redação de virose já foi corrigida, ela até mandou. Então, vai ver que deve ter dado algum tipo de problema lá, certo? Que ela até mandou um link do Drive com a correção. Então, deixa eu ver aqui. Deu até a nota, então deixa eu marcar aqui que a de viroses. Tem alguma coisa que você enviou lá na publicação sobre o filme O Poço? Dá uma olhadinha nisso, tá? Aí vai me falando aí que eu vou anotando aqui, depois eu falo com ela. É... Então, meninos, na semana passada eu comentei com vocês a respeito de vocês começarem a fazer com frequência leitura de editoriais, né, para você treinar para dissertação mesmo. Eu falei isso para vocês ou não? Falei, né? Falei para vocês procurarem editoriais de bons jornais, né? Na plataforma, gente, você tem acesso a jornais e revistas, tá? Alguém aqui já acessou jornais e revistas pela plataforma?
Hum, pois é, Máximos, é porque, por exemplo, nessa do post está dizendo que enviou, mas não tem nada, mas nem foi, né? Não foi uma aula que eu não pedi para vocês fazerem nada, foi só um material mesmo. E aí tinha uma atividade. Às vezes é isso que ela está confundindo. Ela tá falando lá que tá atribuída, mas na verdade não é uma redação. É verdade. Tá, gente, alguém aí, vocês sabem que existe essa questão do acesso a jornais e revistas na plataforma? Alguém sabe disso? Ninguém sabe disso? Ninguém sabe disso? Nossa Senhora. Então tá. Então você vai fazer, porque você é uma pessoa que tem, que faz parte da geração digital, né, gente? Entra na plataforma depois e pega lá o cardápio de coisas que tem disponíveis para vocês. Tem muita coisa, tem muito material, tem muitas publicações, tem acesso, sim, a revistas e jornais. Pergunta para o Cebolinha depois direitinho como é que é isso, tá certo? Para ele fazer um tutorialzinho lá para vocês, se for o caso, tá bom? Porque vocês têm acesso a muita coisa, né? Porque às vezes você vai na internet, aí você quer ver lá, bota lá, editorial da Folha de São Paulo, na plataforma do Preveste, nessa plataforma que vocês usam, certo? É, a, a, e você tem, porque às vezes você vai lá e tal, procura editorial Folha de São Paulo do dia 28/10/2020. Aí você vai todo feliz no Google lá, na hora que você vai começar a ler, aí vem, esse texto é só para assinantes. E aí você fica frustrado, né? Então, você tendo aí a possibilidade de ter um acervo, né, de fácil acesso, é melhor, né? Falei para vocês, ó, o que você tem que procurar? Editoriais de jornais que tenham credibilidade, certo? Vai ler editorial da Folha, vai ler editorial do Estadão. Tem um jornal digital excelente que se chama Nexo Jornal. Vale muito a pena acompanhar as postagens desse pessoal, tá? E o Popular não é a melhor coisa do mundo, mas o editorial dele também serve de referência. Tá certo? Porque a linguagem do editorial do Popular é a linguagem esperada para o editorial, né? Porque tem impessoalidade, ao mesmo tempo te informa sobre assuntos da atualidade, existe um senso crítico, um posicionamento, então, né, é válido. Tem um truque que dá para contornar o esquema de exclusividade de assinantes. É só desligar o JavaScript temporariamente no navegador. Bom, o Eduardo está dando uma aula de hacker ali para a gente. Eu não sei exatamente o que significa JavaScript, nem como que eu desabilito ele. Mas para você que entendeu, é só desligar o JavaScript temporariamente no navegador que você consegue, né, o acesso às matérias exclusivas. João, você deu um trampo para fazer isso. Você desabilitou para conseguir pra ter esse acesso? Isso que deu trampo? Não, mas achei uns para ler completo. Beleza. Tá. Foi trabalhoso conseguir achar editoriais que estivessem disponíveis, né? Pois é, né? Por conta dessa questão da assinatura. Mas assim, você encontra. Mas não é. Mas eu tenho impressão, assim, eu vou até depois olhar direitinho lá quais são as publicações que tem disponíveis lá na plataforma. Mas, gente, vai atrás, ó. Se você tiver, por exemplo, o site do El País, né, que tem a versão brasileira, né, todos esses você tiver versões traduzidas de jornais importantes como o Le Monde, como o New York Times, certo? Tudo isso vale, desde que você procure editorial, você vai ter ali sempre uma discussão sobre coisas da atualidade, uma discussão que vai ser impessoal, mas que vai ter senso crítico de um modo dissertativo. Então, é algo para você persistir, né, nesse tipo de leitura. Ajuda, tá bom? Ajuda mesmo. Ah, tá.
Falei para vocês sobre o manual de redação do Enem, que está, de correção da redação, que está disponível na internet. Falei semana passada? Falei, né? Então, beleza. Fizemos aquele comentário sobre... O pessoal fica meio desesperado, né? Sabe, tipo assim, Raul, qual que vai ser o tema? E eu falei para vocês que isso é uma coisa complicada, porque, assim, geralmente eu pego ali alguns temas, só que isso é baseado em muitos critérios. E nós temos um problema sério com um dos critérios esse ano, gente, que é a temporalidade. Acho que isso eu não falei, não. Falei? Não, né? Porque assim, eu pego vários critérios para pensar nas possibilidades dos temas. Por quê? Obviamente que algumas questões relacionadas ao tema do ano, elas são fixas. Tipo, o Enem sempre vai trabalhar com temas de caráter social, geralmente voltados para ideias de inclusão e exclusão e para situações de vulnerabilidade. Isso aí é o que eu tenho falado para vocês desde o início do ano, né? Até para você pensar nessas expressões no sentido até mesmo de utilizá-las, né? Quando elas forem apropriadas ao tema, a ideia de inclusão, de exclusão, de democratização, de acesso, de situação de vulnerabilidade, né? Então, geralmente, o Enem tem a ver com isso. Foram raras as vezes nos últimos anos em que a redação não tivesse a ver com isso, certo? Então, vamos pensar, esse é o critério maior. Outro critério que eu uso são as postagens que o INEP faz ao longo do ano. Principalmente quando vai chegando mais perto do Enem, certo? Então, uma dica que eu dou para vocês, gente, pega aí, entra no Instagram do INEP oficial e entra no site do INEP oficial e até no Twitter, se você for do Twitter, se você é do Twitter, né? E vai vendo as postagens que o INEP está colocando, principalmente as campanhas que eles fazem. Campanha pela leitura, campanha pelo não sei o quê, papapá, papapá, porque não foi uma única vez, não foi uma vez só, que eles anunciaram trabalhos do INEP, campanhas do INEP, que se tornaram tema de redação do Enem. Isso aconteceu, por exemplo, no ano em que o tema da redação foi a questão da inclusão, da dificuldade da inclusão na formação educacional para surdos. Certo? O INEP tinha colocado, né, nas todas as suas campanhas institucionais, ele tinha, né, o INEP colocou nas plataformas todas, colocou no Instagram, colocou no site, falando sobre o Enem para surdos, né, e o Enem para, né, para cegos e tudo mais, tá? E com o tema do cinema, eles não colocaram, na verdade, eles fizeram um desvio de foco que deixou muita gente, né, aí perdida. Porque eles tinham falado muito sobre essa questão dos surdos no site. Depois, eles usaram o Instagram deles para falar muito sobre fake news, para falar muito sobre a questão de dados na internet e dessas coisas, né? E aí, eu me lembro de uma postagem deles no Instagram que era assim, o Enem agora também vai ser digital. Verdade ou fake news? Toda hora eles jogavam uma dessa. Aí o tema teve a ver exatamente com isso. Só que aí no ano passado eles foram espertinhos. Eles botaram todo mundo para ficar, né? Todo mundo não, mas assim, quem tinha acompanhado todo esse processo ficou de olho no Instagram deles, e no Instagram deles não falou nada sobre cinema. Eles falaram sobre cinema, teve uma postagem no site deles falando sobre inclusão cultural e uma única postagem sobre a questão de democratização do cinema no Twitter. Certo? Então você tem que ficar de olho nas redes sociais do INEP. Esse é outro critério. Certo? Então, o tipo de discussão envolvendo acesso, envolvendo inclusão e exclusão, envolvendo situação de vulnerabilidade. Atento às redes sociais do INEP, porque geralmente eles dão spoilers. A outra coisa, pensar dentro dessa ideia de inclusão e exclusão, você tem que pensar em um tema que seja uma problemática social, que seja uma problemática real, uma coisa que precisa ser discutida e que precisa ter ações para minimizar aquele problema. O tema tem que ter esse perfil,
Por quê? Porque você tem, dentro do projeto de texto do modelo Enem, você tem que criar uma proposta de intervenção que tenha ações objetivas para resolver a questão que foi problematizada. Então, você tem que pensar, dentro dessa visão social de inclusão e exclusão, alguma coisa que possa ser combatida por meio de ações políticas sociais, certo? Na prática. Então, você tem que pegar, você tem todos esses perfis aí, então, né? Tá. Outro critério que a gente costuma utilizar, e esse critério foi o que ficou prejudicado esse ano, é o da temporalidade. Porque, geralmente, gente, eles costumam escolher o tema lá para março, abril. Não que seja alguma coisa que necessariamente estava acontecendo em março, abril. Mas a gente, né, sabe, né, quando você está durante ali o ano, a gente sabe o que está acontecendo em março, abril, ou pelo menos, se não é o que está acontecendo, quais são os temas que estão sendo discutidos e o que o INEP está colocando nas plataformas e nas redes sociais deles. Só que com a pandemia, isso tudo atrasou. Então, ninguém, e com, né, a total desarticulação do Ministério da Educação, a gente não sabe mais nada. Quando é que a prova do Enem ficou pronta? Né? Quando é que eles fizeram a escolha disso? Certo? Então, quer dizer, perdeu-se esse critério. Certo? Mas os outros, não. Os outros, não. Certo? Os outros critérios permanecem aí. Então, nós temos um tema de natureza social, que envolve inclusão, exclusão, acesso, vulnerabilidade. Nós temos um tema que envolve uma problemática social para a qual ações precisam ser desenvolvidas de forma execuível para minimizar esse problema, né? E pensando que a sociedade, que o poder público precisam ser os agentes dessas transformações, do combate a esses problemas. E então você tem essas coisas que não tem, né, que não mudam no Enem. Então, gente, a gente pensa, tá, se nós não temos a temporalidade exata, então vamos pensar num outro aspecto. Que além de ser tema que cabe nesse perfil, são também temas que, primeiro, estão na mídia. Tipo, você tem muitas reportagens, vocês têm programas, vocês têm documentários, vocês têm filmes, vocês têm séries que estão pipocando nos últimos tempos, no último ano, nos últimos 2 anos, a respeito desse problema social. E segundo, se essa mobilização da sociedade em relação a esse problema está se revertendo em ações do governo. Se o governo está pensando em projetos, em medidas provisórias, em decisões sobre esse tema que muita gente está conversando e que tem essa característica de Enem, aí você tem que ficar esperto. Estou falando, por exemplo, né? Quer ver um tema que cabe perfeitamente nisso? A questão dos autistas, primeiro tema do semestre. Tem a ver com inclusão e exclusão, tem a ver com situação de vulnerabilidade, é um tema que ganhou visibilidade nos últimos 3 anos e é um tema que este ano ganhou visibilidade também no governo, porque depois de muita pressão de ONGs e tudo mais, né, o Bolsonaro decidiu, né, mandar o IBGE incluir perguntas sobre as pessoas autistas no censo que vai acontecer agora em 2021. Esses serão os primeiros dados oficiais do Brasil a respeito dessa população. O que é fundamental para que a gente entenda, né, a quantidade de pessoas dentro do espectro e pensar em políticas públicas para incluir essas pessoas, em estratégias de inclusão. Certo? Então, a gente vai parar de trabalhar com estimativas e com, né, expectativas. Desculpa, a gente vai parar de trabalhar com expectativas e trabalhar com dados, com estatística. Certo? Então, isso torna esse tema um tema completo, porque ele tem tudo. Então, nós temos que procurar temas que tenham esse perfil. Certo? Outro tema que está dentro desse perfil é o que a gente vai trabalhar hoje. Tá certo? Apesar de não se tratar de seres humanos, e sim de animais. Mas estamos falando de situação de vulnerabilidade, de problema social e de ações que precisam ser tomadas. Tá certo? Beleza.
Beleza, então. Meninos e meninas, bom, eu já vou falar para vocês o seguinte: não foi fácil para mim fazer essa proposta de redação e preparar essa aula. Por quê? Primeiro que eu acho assim, eu tenho hora que eu acho que eu sou meio misantropo. O que é misantropo? Misantropo é a pessoa que não bota muita fé no ser humano, não. Mas nos bichos eu boto fé, sabe? Então, falar de maus tratos aos animais me sensibiliza muito e me deixa muito revoltado. Muito revoltado. Talvez até mais pela própria condição de vulnerabilidade desses seres, né? São seres que ou são caçados ou são explorados e aí não tem nenhuma chance contra o ser humano, ou são maltratados dentro de uma relação de confiança que ele tem no ser humano, né? Que é o que acontece com os animais domésticos. Então, para mim, gente, uma covardia sem limites, sabe? É uma covardia sem limites. E eu fico pensando, sabe, o pacote da pessoa que é capaz de maltratar os animais, sabe? O pacote. O que mais que essa pessoa é capaz de fazer? Como que funciona a cabeça dessa pessoa? Que tipo de comportamento, que tipo de ideia, né, essa pessoa defende e tudo mais. Certo? É igual o pacote da pessoa que vocês devem ter ouvido falar, aconteceu, está viralizando aí nas redes sociais, da dona, da moradora lá do Aldeia do Vale, que estava esperando uma comida de uma hamburgueria, que fica lá no Goiânia 2, a Hamburger, e aí ela estava esperando, e quando o entregador chegou, ela deve ter pedido para avisar quando o entregador chegasse, certo? E deve ter perguntado como é que era o entregador. O pessoal da portaria do Aldeia do Vale deve ter falado que o rapaz era preto, né? Era negro. E aí ela mandou, né, essa moradora do Aldeia do Vale, mandou um WhatsApp lá para a hamburgueria, falando que era para mandar outro entregador. E aí o pessoal da hamburgueria, como? Por quê? Porque esse preto não entra no meu condomínio. E aí a moça que atendeu, né, que é uma das donas lá a gerente da, da hamburgueria, falou, olha, nós não aceitamos racismo, certo? E aí a mulher respondeu, adeus, não compro em restaurantes judaicos. Isso é uma moradora do Aldeia do Vale, gente, essa é a nossa elite, certo? São os monstros que realmente nos últimos anos saíram do armário e estão se sentindo à vontade para falar umas merdas dessas. Essa mulher tem que ser presa. Aliás, eu espero que ela seja presa. E espero principalmente que a identidade dela seja revelada. Certo? Porque a moça da hamburgueria, numa atitude de autopreservação, não quis passar a identidade da mulher. Mas ela tem que passar essa identidade dessa mulher para a polícia, que essa mulher tem que ser presa. Certo? Agora, eu imagino uma pessoa que é capaz de fazer isso e de falar as coisas desse jeito, certo? Nessa disfarçatez, como se estivesse acima do bem e do mal, acima da lei, acima de justiça, de qualquer coisa, certo? Imagina que o pacote de atitudes, de comportamentos e de ideias que essa pessoa não carrega. Porque esses comportamentos, gente, eles não são isolados. Eles não são isolados. Certo? Você faz parte do pacote que a pessoa é. Então, por isso que eu falo, né? Eu não tenho nenhum interesse, né, em me socializar com alguém que eu sei que maltrata animais. Só que isso é muito controverso. Por quê? Porque nós temos, como espécie, uma tendência a abusar dos animais. A espécie humana abusa dos animais, explora os animais, se alimenta dos animais, consome os animais. Então,
há um leque aqui interessante de ser observado. Qual é o ponto? Os maus tratos aos animais de rua, os maus tratos aos animais domésticos e os maus tratos aos animais como espécies, principalmente para nos satisfazer. Mas já existem algumas discussões éticas bastante relevantes, bastante aprofundadas em relação a isso, certo? Não se espera, num mundo capitalista e etc., que a gente simplesmente pare de usar os animais como fonte de enriquecimento e fonte, inclusive, de alimentação, certo? Mas o que tem sido discutido muito no século XXI é como que esses animais que são feitos para abate ou que são feitos para, né, enfim, outras questões, como que eles são tratados no processo de chegar, por exemplo, à nossa mesa. E quando não se estiver se tratando de alimentação, se é ético e se, mais do que isso, se não deveria ser ilegal o nosso tratamento com os animais, por exemplo, para entretenimento. Isso já mudou. Os circos do mundo inteiro já não podem mais utilizar animais selvagens para suas atrações. Certo? Então já houve avanços nisso aí. As fazendas de peles de animais chinesas foram fechadas. Isso foi nesse século, gente. Nesse século. Certo? E assim, é interessante observar o papel das ONGs, da mídia, das redes sociais para pressionar os países e as empresas nesse aspecto. Por quê? A China só fechou as fábricas de peles de animais por causa de pressão internacional. Eu vou passar um pedaço de um documentário para vocês chamado Terráqueos. Esse documentário, gente, fez, primeiro, muita gente virar vegetariano. Não conseguiu me fazer vegetariano porque, assim, né, eu ainda tenho meus limites em relação a essa questão e eu adoro carne, mesmo. Certo? Eu não quero que a vaca que morreu para eu comê-la tenha sido maltratada, né? E não quero que ela tenha sofrido. Isso não, certo? Eu acho que isso é importante, isso é fundamental, certo? Porque também não sejamos hipócritas, gente. Toda espécie mamífera que também é carnívora, se alimenta de outros animais. O problema do homem é que a gente domina tudo e todos os meios de produção e de tudo, então a gente faz isso numa escala muito, muito maior do que os animais na natureza, muito maior, certo? E muitas vezes sem nenhum tipo de ética. Então, a grande questão da nossa relação com os animais deve ser pautada por essa ideia de legalização, legislação e ética, certo? E humanidade, humanismo, certo? A gente não pode, simplesmente porque está tratando com outra espécie, perder a humanidade. Ah, o SeaWorld, né? Isso aí trouxe, né, aqueles parques aquáticos lá de Orlando e aquela coisa toda, isso aí já foi motivo, inclusive, de né, muita discussão. Tem um documentário ganhador do Oscar, chama Blackfish, se não me engano, que vai mostrar essa situação, certo? E, gente, manutenção de animais em cativeiro, em lugares pequenos, em lugares em que eles não podem, né, viver nem a simulação de um ambiente natural, para mim tem que ser proibido. Eu não acho que tem que acabar com todos os zoológicos, mas todos os zoológicos têm que ser de um jeito em que eles vivam, né, como pelo menos a simulação da natureza, árvores e tal, e espaço, certo? Porque eu acho que o zoológico, quando ele é humanizado, quando é animalizado, né, no caso, ele ajuda na educação de crianças, inclusive para a educação ambiental, certo? Agora, esse formato que nós temos de parque aquático que usa orca, de circo com animais, de zoológico com grades, isso passou da hora de acabar. Passou da hora de acabar. Mas está acabando, né? E muito do que tem feito para acabar vem da pressão da sociedade, especialmente do trabalho de inúmeras ONGs que trabalham com isso, certo? Ainda tem a questão que o Eduardo está colocando aqui, que é interessante.
que os zoológicos ainda têm um papel importante na conservação de espécies raras e ameaçadas de extinção. Desde que esses animais estejam em cativeiro, mas estejam num cativeiro em que ele consiga viver com o mínimo de liberdade e imitando o seu estilo de vida, né? Concordo, certo? Esses animais são importantes também, inclusive, para aspectos científicos. Agora, por exemplo, você pega uma coisa científica para biologia, não estou falando para secar os bichinhos, não, tá, gente? Aí você tem umas questões que são mais complicadas ainda. Mas essas questões que são polêmicas, gente, nós ainda estamos discutindo. Matar um cachorro a pauladas, ninguém discute isso. Essa que é a grande questão. Certo? Se a gente deve ou não usar animais e que animais devem ser utilizados dentro das pesquisas científicas, isso ainda é muito polêmico. Já tem sido feito coisas, né? Não faz tantos anos assim, num laboratório, não me lembro que estado do Brasil, que fazia, né, pesquisas científicas usando beagles, né? Aqueles cachorrinhos mais lindos do mundo, os beagles. E a ONG foi lá e quebrou os trem tudo e soltou, né, Laboratório Royal em São Paulo. Muito bem, Eduardo. Certo. E soltou os beagles tudo. Tá certo? Soltou e, sabe, alguns estavam em situação, né, tal. Aí você fala, beleza, esses caras estão certos de fazer isso? Até certo ponto, sim. Mas até certo ponto, né, qual é a alternativa? Porque muita gente que estava naquele laboratório ali estava trabalhando para o crescimento da ciência. Então, existem pontos que são controversos? Sim. Mas existem aqueles pontos que não são controversos. Os maus tratos aleatórios, sem que seja para o desenvolvimento de algo bom, de algo positivo, de algo que vai trazer avanço, que vai trazer melhorias para a sociedade, isso, gente, ninguém questiona. Certo? Eu estava falando do documentário Terráqueos, né? A situação foi tão assim, o documentário fez tanto barulho mundo afora, mas tanto barulho, que num dos trechos mais terríveis do documentário, vai mostrar exatamente, né? Porque praticamente todas as imagens do documentário tem no YouTube, Máximos, legendado inteirinho para você ver. Tem um desses momentos que está com câmera, né, escondida e tudo mais, que vai mostrar o que acontecia nessas fazendas. E essas imagens chegaram no mundo. Certo? Esse laboratório era um dos únicos no Brasil licenciado para realizar testes em animais geneticamente modificados. Né? Então, quer dizer, é importante colocar esses dois lados da questão. Quem está ali trabalhando é cientista, velho. Agora, cabe uma discussão ética do uso dos animais na ciência? Cabe. Isso é outra história. Agora, o que eu estou dizendo que não tem discussão é essa questão dos maus tratos. Principalmente quando esses maus tratos podem ser evitados. Principalmente quando matar um animal não é algo essencial, como acontece com as peles. Beleza, uma coisa é um homem das cavernas ou um esquimó, certo? Matar um bicho para aguentar o frio e pegar a pele dele. Outra coisa é isso virar mercado de luxo e ser vendido a dezenas de milhares de dólares para madames que, sabe, querem apenas aparecer por ter um casaco felpudo. É isso que é o limite da ética que eu estou colocando. Certo? Então, né, o que aconteceu? A China não tinha nenhum interesse de acabar com essas fábricas de pele, não, gente. Só que, depois desse documentário, principalmente, a pressão da comunidade internacional foi tamanha e a China começou a perceber que dentro do projeto dela de se tornar a maior economia do mundo em pouco tempo, como vai acontecer provavelmente até o ano que vem, certo? Ela percebeu que se ela não tivesse uma visão positiva dos outros países, que ela não ia conseguir isso tão facilmente. Então, ela começou a fazer concessões. Entre essas concessões, exatamente o quê? O fechamento das fábricas de pele. Gisele Bündchen, gente, tacaram ovo, tacaram não sei o que nela, né? Colocaram, mostrar coisa para ela lá enquanto ela estava desfilando, numa época em que ela ainda estava desfilando com casaco de pele. Depois ela nunca mais desfilou. Certo? Na época ela se defendeu, estou fazendo apenas o meu trabalho, mas ela foi super criticada, falou, o seu trabalho, você é uma mulher internacionalmente famosa,
Você tem que ter um posicionamento sobre as coisas que você faz, inclusive e principalmente no seu trabalho. Certo? Então tem todas essas questões. Que às vezes, gente, porque fica aquela coisa. Ah, não, gente, esse povo é chato, mas não pode fazer mais nada. Mas se esse povo chato não faz as coisas, nada muda. Aí é que tá. Aí é que tá. Certo? Então, né, colocamos aqui a questão. Maus tratos aos animais, ninguém concorda com isso. O uso, né? Até a indústria da beleza, gente, sofreu pressão suficiente para começar a mudar as coisas. A L'Oréal, ultrabilionária L'Oréal, começou a desenvolver desde o início do século XXI pele sintética para substituir animais na hora de testar os produtos. E isso foi acompanhado por praticamente todas as outras indústrias, as grandes indústrias do mercado. Tá certo? Batom, não sei o que, isso não é essencial. Certo? Você vai matar um animal, queimar um animal, maltratar um animal para testar para ver se não queima na pele? Não. Então, desenvolve uma tecnologia que seja alternativa ao uso de animais. Foi o que a indústria da beleza fez. Certo? Ah, saiu muito mais caro para eles. Claro que saiu. Mas tecnologia, lucro, tem que ter investimento. E nada acontece, né, ou não deveria acontecer numa sociedade, né, em termos de crescimento, sem um olhar ético. Nada. Então, gasta mesmo. Vai ter lucro do mesmo jeito. Certo? Agora, Raul, existe legislação para essas coisas do dia a dia, né? Porque a gente está falando aqui de grandes questões, mas bichinho é maltratado todo dia dentro das casas, né? Das casas que deviam estar cuidando deles, que deviam estar tratando ele como um companheiro, uma companhia, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Quem tem um bichinho e que gosta desse bichinho sabe o tanto que isso é precioso, né? Vocês estão careca de saber da minha relação com o meu filhinho ali, né? Tá, inclusive, dormindo ali no sofazinho. Recentemente foram desenvolvidas algumas plantas geneticamente modificadas que podem ser utilizadas ao invés de animais para o teste de medicamentos e até mesmo cosméticos, porém o uso delas ainda é bem limitado. Gente, é isso, é desenvolver tecnologia para evitar essas questões. É isso. Certo? Pele sintética já está aí, a indústria tem utilizado bastante pele sintética. Certo? Só que é um procedimento caro esse. Certo? Mas, então, provavelmente já existem aí, como você está colocando, alternativas, né, tecnológicas que saiam mais barato do que essa pele sintética para não ter que usar animais. Então, quer dizer, a gente sabe muito bem, né, o que significa, né? Tem um filme que nem é tão bom quanto poderia ser, mas assim, que é bem significativo nessa relação do homem com os animais, do animal como companheiro, que é um filme que chama Alpha, que mostra um menino lá das cavernas, quando ele, né, a primeira relação, digamos, né? Claro que isso dramatizado de uma forma fictícia e tal, mas quando o homem se aproxima do lobo, certo? E esse lobo passa a ser o animal de estimação, o companheiro. E como que isso vai desenvolvendo até, né, a gente ter os nossos bichinhos dentro de casa hoje, certo? Então, é muito louco você pensar nessa perspectiva, o tanto que é, né, antiético e deveria, e é também ilegal, esse tipo de tratamento aos animais. Agora, tudo isso que nós estamos falando, gente, vem de um conceito que um filósofo australiano chamado Peter Singer, está vivo ainda, ajudou a disseminar a partir da década de 70, num livro dele chamado Libertação Animal. Que conceito que é esse? O conceito de especismo. O que é isso, Raul? Especismo. Especismo, o que é o racismo? O racismo é você achar que sua raça é superior às outras. Certo? O machismo é você achar que o macho é superior à fêmea. O especismo é achar que a nossa espécie tem privilégio e é superior às outras.
E o Peter Singer sempre foi um crítico desse especismo. Certo? E ele vai colocar isso muito no... Raul, você fez um materialzinho pra gente disso? O nome desse cara, tal? Não desesperai, pequeno periquito. Aqui está. Tem até uma redação para análise que vocês vão analisar em casa e nós vamos começar a próxima aula com você me dando a nota dela sobre o tema, tá certo? Qual é o tema? Alternativas para combater os maus tratos aos animais no Brasil. Tá certo? Aí tem essa redação, você vai analisá-la em casa e vai dar a nota por competência e nós vamos começar a próxima aula dando a nota dela, tá? Então já tem a primeira tarefa para a semana que vem, tá certo? Você tem uma para hoje também, né? Fazer a sua redação se você ainda não fez. Você não vai querer notícia minha ao longo da semana, né? Se não fizer. Então tá bom. Raul, você tá pegando pesado nesse negócio. Falou, gente, se eu não pegar pesado nisso agora, eu vou pegar quando? Quando você estiver no cursinho de novo? Então vamos lá. Então você tem a redação. E aí você tem alguns conceitos, algumas ideias que eu coloquei para vocês aqui nesse materialzinho de apoio. Coloquei aqui, gente, uma frase do John Stuart Mill. John Stuart Mill, ele é um cara, eu particularmente acho ele extremamente respeitável, ele é um filósofo super respeitável, só que assim, né, tem gente que é muito radical, que acha que ele é um ideólogo de direita, ele não é um ideólogo de direita, ele é um ideólogo liberal. Só que no Brasil, liberal virou esses pé de bosta aí, que fala que é liberal na economia, mas conservador nos costumes. Certo? John Stuart Mill deve estar revirando 10 vezes no caixão de ouvir uma burrice dessa. Porque ele, que é um dos grandes defensores, dos grandes, né, disseminadores da ideia do liberalismo, ele fala, não existe isso. Liberalismo é liberalismo. Você tem o liberalismo econômico, em que você deixa o empresário investir, etc, etc. Você tem o liberalismo na sociedade, em que cada um é livre para ser o que bem entender, sem imposições dogmáticas, institucionais ou governamentais. Sabe? Então, né, provavelmente no Brasil de hoje o Stuart Mill ia ser considerado, sei lá, comunista, né? Então, ele diz isso aqui, né, numa das grandes reflexões dele. A utilidade ou o princípio da maior felicidade, como fundamento da moral, sustenta que as ações são certas na medida em que elas tendem a promover a felicidade, e erradas quando tendem a produzir o contrário da felicidade. Por felicidade entende-se prazer e ausência de dor. Por infelicidade, dor e privação do prazer. Então, em um sentido amplo, aquilo que é certo é aquilo que promove a felicidade. E se o que eu estou promovendo não promove, o que eu estou fazendo não promove a felicidade, isso é errado. Legal, né? Certo. Isso aí faz parte do pensamento dele, que já foi questionado, mas também é apoiado, mas já foi, né, complementado e assim, né? Que é o princípio do utilitarismo. A aula acabou, dá uma acelerada. Hã? A aula acabou? A aula acaba ser 4h20. Certo. Parece um pouco Kant. Sim, 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 sim. É... Vai lá. Beleza? Então, olha só. Então, olha como isso aqui entra de uma forma bacana, né, nesses conceitos de... Gente, é considerado moral e certo aquilo que produz a felicidade. Aquilo que produz infelicidade, ou seja, dor e privação de prazer, é considerado imoral e errado. É um princípio do utilitarismo, certo? E aí, né, eu coloquei embaixo esse conceito de especismo, que é esse conceito que surgiu
por meio de um cara chamado Richard Ryder, mas que foi, na verdade, disseminado por esse cara que eu chamei aqui, o que eu falei para vocês, o Peter Singer. Kant é diferente, que ele postula leis universais e considera o certo como sendo aquilo que segue elas, independente de causar infelicidade ou não. Mill não tem leis universais, a não ser o princípio do prazer. Muito bem, Eduardo. Até porque o Kant ele pega muito a questão da moral, né, de uma moral ampla, de uma ética ampla, né, de uma ética universal, enquanto o Mill ele trabalha em cima da ideia de utilitarismo. Então, quer dizer, se é utilitário, se é útil, depende de contexto, não há uma universalidade na questão. Tá certo? Então, olha só. Então, você tem esse conceito de especismo, né? E aí tá assim, especismo tá aqui, ó. Especismo é um conceito segundo o qual é justificável dar preferência a indivíduos simplesmente com base no fato de que eles sejam membros da espécie Homo sapiens. O termo foi cunhado por Richard Ryder em um panfleto sobre experimentos científicos há cerca de 40 anos, e desde então vem sendo amplamente citado na literatura especializada. E vem esse cara aqui, que é o grande disseminador desse conceito. Né? Peter Singer foi um dos grandes responsáveis por difundir a ideia do especismo ao redor do mundo. Ao ser utilizado em suas obras, o tema ganhou ampla repercussão e passou a figurar frequentemente em discussões éticas. Para Singer, a maioria das pessoas são especistas ou é especista, por natureza. Logo, tendem a priorizar sua própria espécie em função das demais, assim como o fazem com a família. Agora, olha a contradição que o Singer percebeu nesse conceito de especismo. Então, igual a gente faz com a família, a gente valoriza mais a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, do que os outros. Se tiver que escolher quem vai morrer, você vai escolher o outro, não sua família. Né? Aí, beleza, com a família. Singer, porém, diz que é, de certa forma, contraditório pensar assim. Olha por quê. Uma vez que o argumento é válido para o ciclo mais estreito, ou seja, é válido eu valorizar mais a minha família, e também o querem assim para o mais amplo, a espécie. É válido eu valorizar mais a minha espécie. Então, deveria valer para o intermediário, que é a raça. Contudo, aceitar que o racismo é algo aceitável é eticamente inexequível. Então, peraí, eu posso valorizar mais a minha família, eu posso valorizar mais a minha espécie, mas eu não posso valorizar mais a minha raça? Então, há um princípio completamente contraditório nesse conceito. Certo? Aceitar isso é inexequível. Esse contrassenso, esse não essa, né? esse contrassenso é tido por Singer como uma prova definitiva da ilegitimidade do culto à espécie humana, manifestação clássica do especismo. Então, olha que bacana. Aí coloquei umas informações sobre o Peter Singer aí para vocês, certo? E aí o livro dele famoso que traz essas ponderações todas, que é o Libertação Animal, e aqui umas frases dele. A questão não é se os animais são capazes de pensar ou falar, mas se eles são capazes de sofrer. Por que toleramos crueldades infligidas a seres de outras espécies que nos indignariam caso fossem infligidas a membros de nossa própria espécie? Esse é um questionamento que ele faz nesse livro, no Libertação Animal. Aí eu coloquei aqui alguns documentários, aí tem o Terráqueos. Gente, o Terráqueos usa esse conceito de especismo para apresentar. O documentário que vai dividir, ele é narrado pelo Joaquim Fênix, tá até a cara do Joaquim Fênix aí, né? Que é o Coringa. E o documentário é dividido em 5 partes, mostrando como os animais são utilizados, né, no comércio de animais domésticos, no entretenimento, na ciência, na indústria da beleza e da moda, da beleza no vestimenta, certo? E cada uma dessas partes é mais chocante que a outra.
certo? Quem fez esse documentário foi um ativista chamado Sean Monson, né? Tá aí, ó, lançado em 2005. Terráqueos é um documentário escrito, dirigido e produzido pelo ambientalista estadunidense Sean Monson, que mostra até que ponto a humanidade chegou em relação aos maus tratos de animais. Pesado e chocante, tem gente que não consegue assistir, tá, gente? Inclusive, já já vou terminar de ler aqui e já vou falar um negócio para vocês. O filme apresenta a realidade nua e crua por trás das produções de carnes, laticínios, roupas e calçados. Também traz informações e imagens impactantes sobre espécies usadas como entretenimento e cobaias em laboratórios farmacêuticos da indústria da beleza. Tá. Eu vou mostrar para vocês a introdução do Terráqueos, na qual vai se falar sobre essa ideia do especismo, certo? E aí eu vou mostrar para vocês a cena que mostra essas fábricas de pele lá na China, antes delas fecharem. Mas essas imagens que eu vou mostrar para vocês ajudaram a fechar as fábricas de pele da China. Por quê? Porque é tão chocante que isso causou uma imagem tão negativa para a China que se antes não estava nem para o mundo, estava lá crescendo loucamente sozinha, isolada, percebeu a necessidade de que a comunidade internacional apoiasse também. Então começou a fazer algumas concessões, como eu disse. A primeira parte é ok, é um raciocínio interessante, parece uma dissertação, certo? A segunda parte, que eu vou avisar quando eu for passar, são 3 minutos que você vai querer desver. Se você não quiser ver, inclusive, né, fique à vontade, porque é chocante, tá? Como vocês são tudo um bando de sádico, provavelmente eu falei isso e ficou com mais vontade de ver, né? Mas se você for uma pessoa que tem sensibilidade a essas coisas, tenta não... Enfim, é muito triste. Eu já vi a minha cota, né? Eu, na hora, eu vou virar o rosto porque eu não quero ver. Tá certo? Então, vamos lá. Deu medo, mas quero ver, exatamente. Então, vamos lá. A primeira parte é de boa. Então, vamos lá. Será que sou psicopata? Pois é, né? De acordo com o Arnaldo Jabor, somos todos psicopatas. Since we all inhabit the earth, all of us are considered earthlings. There is no sexism, no racism, or speciesism in the term earthling. It encompasses each and every one of us, warm or cold-blooded, mammal, vertebrate or invertebrate, bird, reptile, amphibian, fish, and human alike. Humans, therefore, being not the only species on the planet, share this world with millions of other living creatures as we all evolve here together. However, it is the human earthling who tends to dominate the earth, oftentimes treating other fellow earthlings and living beings as mere objects. This is what is meant by speciesism. By analogy with racism and sexism, the term speciesism is a prejudice or attitude of bias in favor of the interest of members of one's own species and against those of members of other species. If a being suffers, there can be no moral justification for refusing to take that suffering into consideration. No matter what the nature of the being, the principle of equality requires that one's suffering can be counted equally with the like suffering of any other being. Racists violate the principle of equality by giving greater weight to the interests of members of their own race when there's a clash between their interests and the interests of those of another race. Sexists violate the principle of equality by favoring the interests of their own sex.
Similarly, speciesists allow the interests of their own species to override the greater interests of members of other species. In each case, the pattern is identical. Though among the members of the human family we recognize the moral imperative of respect, every human is a somebody, not a something. Morally disrespectful treatment occurs when those who stand at the power end of a power relationship treat the less powerful as if they were mere objects. The rapist does this to the victim of rape, the child molester to the child molested, the master to the slave. In each and all such cases, humans who have power exploit those who lack it. Might the same be true of how humans treat other animals or other earthlings? Undoubtedly, there are differences, since humans and animals are not the same in all respects. But the question of sameness wears another face. Granted, these animals do not have all the desires we humans have. Granted, they do not comprehend everything we humans comprehend. Nevertheless, we and they do have some of the same desires and do comprehend some of the same things. The desires for food and water, shelter and companionship, freedom of movement and avoidance of pain. These desires are shared by non-human animals and human beings. As for comprehension, like humans, many non-human animals understand the world in which they live and move. Otherwise, they could not survive. So beneath the many differences, there is sameness. Like us, these animals embody the mystery and wonder of consciousness. Like us, they are not only in the world, they are aware of it. Like us, they are the psychological centers of a life that is uniquely their own. In these fundamental respects, humans stand on all fours, so to speak, with hogs and cows, chickens and turkeys. What these animals are due from us, how we morally ought to treat them, are questions whose answer begins with the recognition of our psychological kinship with them. So the following film demonstrates in 5 ways just how animals have come to serve mankind. Lest we forget. Bom, aqui então você tem Eu realmente fiquei com mais vontade de ver. Você tem a introdução, né, falando sobre esse conceito de especismo, né, bem didático, é bem dissertativo, né, como ele vai fazer a comparação com os outros ismos, né, e como que esses ismos eles são prejudiciais àqueles que não fazem parte de um determinado grupo. E aí agora eu vou passar nesse momento aí. Gente, quem quiser ver depois, né, inteiro, tá todo no YouTube, tá bom? Legendado, isso aí tá lá no YouTube, inclusive. Só relembrando, aqui vai mostrar as fazendas de pele. Essas imagens ajudaram as fazendas de pele na China a serem fechadas, tá bom? Então, segura a onda aí. The animals walked past the rows of bodies of slaughtered foxes, sables, raccoons, and wolves, among others. Death by anal electrocution is a crude process that requires a probe to be inserted in the rectum while the animal bites down on a metal conductor. Oftentimes, this inept procedure must be repeated to actually kill the animal.
and the skin carcasses seen here will later be ground up and fed to the animals still caged. Já deu, né? É, Maria. Ai, ai. Raul, peraí, eles tiravam a pele dos bichos, com os bichos vivos? Sim, para não manchar a pele de sangue e não perder valor. Então, gente, nem tentou assistir, né? É brabo, é brabo. Ah... Ô, gente, tá chorando, meu Deus. É muito triste, é muito... Ah, eles estavam vivos, você não vê no final, quando tira ali e ele está ainda vivo, está morrendo, né? Óbvio, mas está vivo ainda. Por quê? Porque não pode manchar de sangue a pele. Não. Eles só matam depois que tiram a pele. E muitas vezes isso é feito sem nenhum tipo de, de anestésico, porque essas coisas custam caro, e aí, às vezes, para baratear os custos. Quer dizer, isso não é um trem que tinha que ser fechado? Claro que é. Foi. Certo? Então, existem lutas e avanços que estão acontecendo em relação a isso? Sim. Mas ainda tem coisa para ser feita? Muita. Principalmente porque isso aí estava acontecendo quando, né, os direitos universais dos animais já tinham sido promulgados na Declaração desses Direitos lá em 1978. E isso não impediu que essas coisas acontecessem. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é as legislações precisam ser mais específicas e levadas mais a sério. Certo? Recentemente aconteceu um episódio aqui em Goiânia, gente. Agora eu vou mostrar para vocês, só para finalizar aqui o material. Então, tem esse documentário, que é essa pancadinha que você viu aí, certo? Ele está no YouTube. Tem um brasileiro, chama-se A Carne é Fraca, que é do Instituto Nina Rosa, sobre os impactos que o ato de comer carne representa para a saúde humana, para os animais e para o meio ambiente. É uma coisa bem assim específica, meio propaganda para o veganismo, sabe? Mas assim, é interessante também. Esse eu já vi, pois é. E tem um outro que é do Animal Liberation Front, que é uma galera ONG da pesada. Alguém falou alguma coisa? Que é uma galera da pesada, né? Assim, que faz assim. Eles são os Black Panthers da defesa dos animais, sabe? E que mostra exatamente, né, um documentário criado pela advogada defensora dos direitos animais, Shannon Keefe, passou 3 anos filmando, entrevistando e editando o filme. Sua intenção era combater as perseguições que a mídia fazia ao movimento dos direitos dos animais. Tá certo? Todos eles estão no YouTube para sua apreciação. Se for para você ver eu indico o Terráqueos, mas vá, né, com um travesseiro, um negócio que na hora que você achar que tem que estar feio, você, né? Mas se você não for tão sensível assim, veja inteiro. Eu vi uma vez inteiro e todas as outras vezes que eu passei ele em aula tal, eu viro a cara porque não dou conta mais não. Consigo mais de uma vez não. Então tá, gente. Então, diante dessas questões, né,
cabe aqui uma coisa muito séria, né? Porque é o que eu estava falando. Eu fico imaginando, né, como que, seja no dia a dia, seja, né, nas situações cotidianas, como aconteceu recentemente, né, faz acho que menos de um ano, que um cachorrinho foi morto por um segurança do Carrefour, né? Mas o que é interessante é que esse tipo não está saindo impune mais, certo? O idiota que fez isso pagou o pato, foi demitido, certo? O Carrefour teve que fazer 1000 campanhas para se desculpar, porque rolou um boicote que foi levado a sério nas redes sociais, certo? Foram feitas manifestações, na porta do Carrefour, né? E nas redes sociais do Carrefour, quer dizer, esse tipo de coisa não é mais aceito. Essa que é uma grande questão. Então, perceba que além da questão da lei, gente, o tanto que a sociedade, né, seja por meio de ações, seja por meio das suas ONGs, seja por meio das denúncias, seja por meio das redes sociais, o tanto que essa mobilização ela tem força nessas mudanças que precisam acontecer. Viu aquela reportagem de um homem que sai atirando em vários cães de rua? Passou hoje em dia, se não me engano. Eu não vi isso, não. Pois é, gente, o que eu posso esperar de uma pessoa dessa? Essa pessoa, ela é uma pessoa que não pode viver em sociedade, certo? Ela tem que ser presa. Ou ela precisa ser presa, ou ela é uma pessoa que tem distúrbio psiquiátrico e precisa ser tratada. Mas ficar livre fazendo isso, não pode. Não pode. Certo? Em umas houve protesto por causa de um cachorrinho que foi arrastado até a morte. Eu vi esse negócio Pois é, o ser humano sai impune por ser... Pois é. Então, quer dizer, percebam, olha só a sua proposta de intervenção nascendo. Olha o que é necessário fazer para que essas mudanças comecem a ocorrer de forma mais significativa, não só para as grandes indústrias, etc., mas para o cidadão de bem, que arrasta um bichinho até matar, tá certo? Ou esse excelente cidadão de bem aqui, ó, tem uma ONG, gente, chamada Lara Micão. É um abrigo para cães. Lara Micão. Eles resgatam, né, cães e cuidam dos cães resgatados, vacinam os cães, dão tudo, né, muitas vezes castram os bichinhos, né, para ficar mais fácil para adotá-los e colocam eles para adoção. É um sucesso, assim, é uma felicidade quando eles conseguem, né? Eu tô de olho, porque assim que eu conseguir mudar para minha casa, se der certo eu mudar para minha casa mesmo, eu quero adotar um cachorrinho deles lá, né? Vai ser o companheirinho do Roberto, vai ser o Guaxinim. Raul vai chamar Guaxinim? Vai chamar Guaxinim. Então, quer dizer, mas olha o que aconteceu no Laramicão. Aqui está a proposta de vocês, né? O que eu fiz aqui? Coloquei no texto 1 toda a legislação que existe de proteção aos animais. Tem a Lei Federal 9.605, de 98, tem a Constituição, no artigo 225, e tem a Declaração Universal dos Direitos dos Animais da Unesco. Tá certo? Então, quer dizer, existe uma legislação. A questão é, essa legislação está sendo colocada em prática de forma eficiente? Seria necessário tornar essas leis mais rígidas e aplicadas de forma mais rígida também, com punições maiores e realmente prisão para esses indivíduos que cometem esses atos? Porque olha o que aconteceu. Isso aqui foi veiculado na rede social, no Instagram do Lara Micão. Tinha um cachorrinho lá chamado Branquinho, e aí um sujeito adotou o Branquinho. Bonitinho demais o Branquinho, como você está vendo na foto, certo? E aí, olha só, aí eu escrevi para vocês o que o cara fez com o Branquinho. Essa é a campanha veiculada nas redes sociais da ONG Lara Micão,
pedindo punição ao homem que agrediu fatalmente o cão branquinho, após afogá-lo, estrangulá-lo, quebrar suas patas e, por fim, matá-lo a pauladas. O cão, que não muito antes tinha sido adotado por seu agressor, havia comido um dos pintinhos que pertencia ao homem. O crime foi denunciado à Delegacia do Meio Ambiente e ao Ministério Público. Agora esperamos uma investigação, afirmou a ONG. Gente, isso tá entendendo o que eu estou falando? Como não é uma coisa isolada? Alguém para fazer isso com um bichinho como esse que você está vendo aí, nessa fotinha, a pessoa, sabe, os níveis ali de sanidade, de capacidade de viver em sociedade, de capacidade de ter empatia, estão muito desregulados, sabe? Então, eu acho muito sério. Mas não é uma pessoa. Não é uma pessoa, mas gente, todo psicopata começa matando bichinhos na infância, tá? Mas mas aí vira código de Hammurabi, vira lei do talião, vira olho por olho, dente por dente. Aí não tem como. Aí a gente sai do Estado de Direito para o Estado de vingança. Dá uma raiva na gente que a gente, né? É quase nós fazemos a mesma coisa que esse cara. Mas aí a gente volta para a barbárie. Essa que é a grande questão. Essa que é a grande dificuldade de tentar buscar uma sociedade mais ética. Devia ter avisado para trazer lencinho para secar lágrimas nessa aula. Ai, gente, desculpa. Se eu sofri, vocês vão sofrer também. Eu sofri para elaborar. Gente, tem lógica. Não, eu fico imaginando, porque assim, eu tô procurando um cachorrinho para adotar, né, para ser o companheirinho do Roberto. E eu olho para esse cachorrinho e eu penso, podia ser um desse aqui, ó. Olha que gracinha. Olha esse olhar. Olha esse focinzinho, tenzinho, mais fofo. O cara faz isso, sabe? O que eu vou falar da humanidade desse sujeito? Agora, tá lá, né? A ONG fez o que numa sociedade de direito deve ser feito. Denunciou na delegacia, no Ministério Público. Agora, o que se espera é que isso não fique impune. O que se espera é que isso não seja... E assim, nessas horas, pressão da sociedade é fundamental para que isso aí não seja esquecido. A pressão da sociedade, como nós vimos em outros casos aí ao longo dessa aula, e em tantos outros temas, ela é fundamental para as coisas acontecerem. Se as coisas caem, se atos como esse caem no esquecimento, assim como os atos dessa mulher da aldeia do Vale, se isso cai em esquecimento, as pessoas que fazem isso se sentem acima da lei, acima de qualquer coisa e repetem isso. E vão fazer isso novamente e novamente. E ainda vão ensinar para os filhos que fazer isso é de boa. E aí você tem essas coisas lindas que a gente tem aí hoje. Certo? Aqui tem uma charge. Tem o cara, né, o papai ou o vovô contando uma historinha super bonitinha para a sua netinha ou filhinha. Era uma vez um lobo muito mau, enquanto na parede você tem lá as cabeças dos animais que foram mortos. Né? E o lobo é que é mau. E aqui tem o conceito de maus tratos, certo? E o lobo morto embaixo dele, né? O lobo mau tá lá. Mal demais o lobo, coitado. Virou tapete. Né? Então, aqui tem a ideia do que significa maus tratos, certo? Né? Isso aí é do jornal da universidade, esqueci, é uma universidade X, tá aí o periquito, para vocês aí, o link, tá bom? E aí, então, você tem o direcionamento para a frase temática do tema. Alternativas para combater os maus tratos aos animais no Brasil. Certo? Eu acho que
esse é um tema, é louco, né? A gente trabalha o tempo todo com seres humanos, e nem sempre a gente se sensibiliza tanto quanto com um tema desse. Mas faz sentido, gente, porque existe uma ideia de que, né, acho que animais e crianças, né, a gente fica mais sensibilizado porque nós temos aí uma situação de vulnerabilidade muito grande, uma situação de inocência, de vulnerabilidade. Nada é mais inocente e vulnerável do que um animal doméstico, certo? Porque nem a inteligência para ser malandro igual a criança, o bichinho tem. Ele pode ser manhoso, ele pode, né, pedir as coisas e tal, mas ele não tem a cognição do ser humano para se safar da situação de vulnerabilidade, certo? Então isso torna as coisas muito mais covardes, talvez por isso indignem tanto a gente, né? E só para finalizar com uma coisinha linda, né? E aí é linda mesmo, tá, gente? Não é uma ironia, certo? Porque a gente realmente tem que entender que esses bichinhos, eles não estão aqui na Terra, não estão aqui nesse mundo para serem maltratados como nenhum ser está, certo? Só que alguns seres têm mais capacidade de defesa, esses aqui não. Então, né, eu deixo aí com você com, né, a minha foto favorita do Roberto para finalizar essa aula. Ô, papai! Muito elegante, né, papai? Ai, ai. Beleza, meus queridos. Elegante. Perfeito, lindo. Não acredito, fofo demais. Estilo bad boy engravatado. Beleza, meus queridos? Então tá. Roberto, você quer passear? Você quer fazer xixi ou você tá com sono ainda? Vem dar tchau pro pessoal aqui. Vem cá, papai. Vem. Vem, papai. Vem. Vem. Vem cá, meu amor. Ai. Dá tchau pro pessoal aí. Tchau, tchau, gente. Beijo pra vocês, boa semana. Até a semana que vem. Dá tchau, Roberto. Tchau, tchau. Abre o microfone para dar tchau para mim, gente. Tchau, Raul. Tchau. Tchau. Falou.